Bom dia, amigos. Mais um vídeo de Filosofando Yoga. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do porquê eu tenho colocado algumas postagens que falam de línguas antigas, qual é a linguagem mais antiga da Índia, a escrita mais antiga, a língua mais antiga. E eu vou explicar principalmente para quem tem interesse a respeito, né, da origem linguística, né? A gente vê, há muitos anos atrás, tinha a mesma informação que a grande maioria dos professores de yoga tem, que é a importância do sânscrito, o Devanagari, né, a escrita mais antiga da Índia. E essas informações nos chegaram porque há um movimento brahmanista muito forte na Índia, inclusive que atualmente o próprio presidente da Índia, que quer que todos os indianos falem em hindi, né, se comunique em hindi, sendo que a Índia é um território grande e que tem várias línguas nativas, locais de cada estado, né? Eu já tinha falado isso para vocês, que tem o Bengali, né? Na Bengala, tem o Marathi, em Maharashtra. Então, esse desejo de tudo reduzir a uma língua, a uma única escrita, a importância de uma única língua, faz parte de uma maneira de podar a diversidade cultural. Cada estado da Índia tem uma história diferente. A Índia não se desenvolveu por igual em todos os estados. A gente sabe disso. Existiram inclusive estados que foram mais resistentes ao domínio inglês, né, como o estado de Maharashtra, que foi o que demorou mais para ceder, né, as investidas dos ingleses, né, ao domínio colonial, né, do colonialismo inglês. E nós sabemos que às vezes a redução das coisas a um único ponto é uma estratégia de domínio. Então, quando eu falo para vocês que às vezes a gente recebe informações que vêm com esse interesse político, com esse interesse de uma casta social que quer se manter no poder, né, que usa o sânscrito, que usa o Devanagari como sendo a língua principal, a escrita principal, dizendo que é a mais antiga, a língua mãe, os linguistas colocam tudo isso abaixo. As pessoas que estudam, né, que são sérias, estudam as línguas na Índia, elas afirmam o seguinte: o Brahmi, e essa palavra não tem nada a ver com Brahmani, né? Primeiramente não foi criado pela casta dos Brahmanes. O Brahmi é a escrita mais antiga. Ela é anterior ao Nagari, que depois recebeu o nome de Devanagari, dicionário Deva, antes para dizer que era a escrita dos deuses. Não existe procedência nisso, é uma visão religiosa de grupos religiosos que defendem o yoga religioso, o yoga condicionado aos Vedas, ao Vedanta. E a gente sabe que a Índia é muito maior que tudo isso, do que esses interesses. Quando eu coloco algumas informações aqui, né, baseadas em pesquisas, também eu conversei muito com meu mestre sobre isso, na verdade eu quero quebrar, né, essa ilusão e essa narrativa de que a língua principal da Índia é o sânscrito, a escrita mais antiga é o Devanagari, que na verdade é o Nagari, né, que posteriormente recebeu esse Deva, essa palavra antes, Nagari, e colocar o Brahmi como realmente a escrita mais antiga, porque a arqueologia está mostrando isso, é a ciência que está apontando realmente as escritas mais antigas da Índia, né, as linguagens plurais que existem em cada região, e a gente precisa reforçar sempre isso, para que a gente não caia nessa questão do reducionismo, de hoje em dia o governo fala muito de que as pessoas têm que se comunicar em hindi, né? Uma única comunicação, mas no entanto a cultura local é mais forte, as pessoas continuam falando os seus idiomas locais, e isso não é errado, da mesma maneira que também não é errado aquele que estuda as línguas indígenas brasileiras e vê a influência das nossas palavras que nós falamos, mesmo no português, existem palavras de origem árabe que nós usamos no dia a dia, existem muitas palavras de origem indígena, né, dos indígenas brasileiros, e a gente precisa reforçar essa pluralidade cultural, que é a raiz também do nosso país, tá bom? Fica aí a reflexão. O sânscrito não é a língua mãe, não existe uma única língua, que a gente poderia dizer que é a língua mãe.
as línguas surgiram em vários locais diferentes, em épocas diferentes, né? E uma coisa não deriva da outra, como se imagina, tá? São caminhos diferenciados que os idiomas percorrem, e os linguistas estão aí afirmando isso, tá bom? As informações todas que eu tenho colocado é uma maneira de esclarecer, principalmente os professores de yoga. Nada contra quem quer estudar o sânscrito, o Devanagari, não tem problema, quem quer estudar, tal, mas não repitam que essa é a língua principal, não comecem a trabalhar a ideia de que isso é imprescindível para estudar o yoga, porque não tem nada a ver. Muitos conhecimentos de yoga estão escritos em outras línguas diferentes, principalmente aqueles de origem budista que estão em Pali, uma outra língua, e a gente precisa desfocar essa ideia de pertencimento, que o yoga pertence ao hinduísmo. Não, o yoga não pertence a nada. Ele foi absorvido pelo hinduísmo, pelo sikhismo, foi absorvido pelos muçulmanos, principalmente os sufis, né, que eram os místicos muçulmanos, que meditavam, fazendo as suas danças de meditação, de êxtase, e tudo isso práticas associadas a essa busca interior, que é o caminho do yoga. Um beijo para vocês, beijos no coração.